Olá, meus irmãos do canal Atos 2, a paz do Senhor a todos aí, que Deus possa falar grandemente em nosso coração. Hoje vamos estar fazendo aqui mais um vídeo sobre a Escola Bíblica Dominical, com o tema textual. Já peço para vocês deixarem o seu like abençoado, se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito. Você que é inscrito, compartilhe para que outras pessoas possam ouvir e aprender mais um pouco da Palavra de Deus. Hoje vamos estar falando a lição de número 3, que tem um tema: a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Ou seja, na lição que vai ser ministrada no domingo, vamos estar aqui falando um pouquinho dela. Vamos aprender sobre a natureza dos demônios, ou seja, como eles surgiram, né? E ainda mais, eles são agentes da maldade no mundo espiritual. São eles que causam as maldades do mundo, né? As tantas coisas ruins que acontecem no mundo, né? Nem tudo é o diabo, mas a maioria é sim as coisas que nos traz tristeza e dor. Bom, o textuário da lição, né, é: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Essa palavra precipitado significa lançado fora, tá? Nesse contexto desse texto aqui, tá bom? Nesse contexto desse texto aqui, ela é falado, né? Lançado fora, tá? E também tem outro significado, né? Fala para frente, né? Não sabe esperar, mas nesse contexto ela é falada lançado fora, na qual o diabo ele fez isso, tá? A verdade prática fala assim: os demônios são os anjos decaídos que se rebelaram contra Deus segundo o seu maioral, ou seja, Satanás. Os anjos, né? Demônios são os anjos decaídos, né? Que se rebelaram contra Deus seguindo o seu maioral, Satanás. Por isso, meus irmãos, que a rebelião, né, ela traz divisão, e Deus não aceita a rebelião. Tudo aquilo que traz, onde que começa a rebelião, aquela pessoa que se rebela, aquilo que traz a rebelião, aquilo que faz divisão, aquela parte que se rebelou, não vai para frente. Infelizmente, né, porque Deus não aceita pessoas, né, que agem de tamanho assim, né? Ou seja, a rebelião, né, é um pecado que tem perdão, mas aqui na causa de Satanás, de Lúcifer, ele queria fazer um trono acima de Deus, né? Uma coisa que eu estava pensando, né? Satanás queria fazer o trono acima de Deus. Satanás, ele queria ser maior que Deus, ou seja, para Satanás, ele queria fazer o seu trono maior que Deus. Para ele, tanto faz se Deus ficava no céu junto com ele, mas que Deus ficava abaixo dele. Mas Deus, ele não aceita, né, outro Deus além dele, porque antes dele nenhum Deus havia, e nenhum Deus se formou, e nem outro haverá, viu? Por isso que Deus não aceitou essa rebelião no céu, porque foi o próprio Deus que criou os anjos, que criou o Lúcifer, tá? Aí começa a origem, a natureza dos demônios, né? Traz rebelião. Temos aqui a leitura diária da lição, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e cada, né, dia temos um livro, um versículo, né? E hoje, segunda-feira, Mateus capítulo 12, capítulo 12 e o versículo 24, fala-se sobre o Beelzebul. O próprio Satanás é o príncipe dos demônios. Então você vê lá, lê aí, Mateus capítulo 12, versículo 24, tá bom? E você segue toda essa lista para que você venha entender aquilo que vai ser ensinado para você domingo, outro dia que vocês estudam na escola dominical. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 até o 10, tá? Versículo 7 até o 10, né? Aí temos os hinos que nós
o superintendente da escola bíblica dominical, geralmente com a classe, irá louvar o Senhor, né? Eu sou o superintendente e eu louvo a Deus só com o hino para nós ganharmos tempo na lição, né? Temos aqui o hino 212, os guerreiros se preparam. 258, se não me falha a memória, fala meu Jesus, tu és bom, o hino. E o 305, né? 305 fala soldados somos de Jesus, ou seja, o campeões da luz, tá? E aqui tem os objetivos das lições, né? Da lição, que cada tópico vai chegar aí falando para nós. Tópico de 1 irá apresentar a origem dos demônios conforme a Escritura. O tópico de 2 irá expor, né, a respeito da batalha no céu. O tópico de número 3 irá destacar o maioral dos demônios. E o tópico de número 4, isso mesmo, temos 4 tópicos agora na lição, né? Mostrar o poder de Jesus sobre os demônios, tá? O ponto central da lição, né, é Satanás e seus demônios se rebelaram contra Deus, tá? O tópico de número 1 fala a origem dos demônios, quando tudo começou. Ponto 1 fala os anjos caídos e os demônios, né? O ponto de número 2 fala a expulsão do querubim ungido. E o ponto de número 3 fala os demônios na cultura pagã. Eu vou ficar comentando aqui, senão o vídeo vai ficar muito, que é assunto de 4 horas, 3 horas, né? Apesar que nós temos um horário muito assim bom, né? Mas nós temos que chegar muito para falar lá na escola bíblica dominical, né? O tópico de número 2 vai falar da batalha no céu, né? Depois que houve a rebelião, né? O arcanjo Miguel lutou contra o dragão, né? Ponto de número 1, o arcanjo Miguel e o dragão, ou seja, Satanás, o diabo, né? Dragão, o dragão que é identificado como o próprio diabo, e Satanás, a antiga serpente, ou seja, que enganou Eva, né, lá no jardim do Éden, tá? O ponto de número 2 vai falar a expulsão de Satanás. Deus expulsou, né? Mandou ele embora, porque não aceita outro Deus além dele. Toda a glória pertence a Deus. Então, não queremos, irmãos, agir de rebelião contra o seu pastor, agir de rebelião contra o seu patrão, agir de rebelião contra o líder da mocidade, contra a líder do civil de oração. Não queira agir de rebelião contra o seu pai, contra a sua mãe, contra os seus filhos, né? Porque rebelião só traz, infelizmente, tristeza, traz morte, né? Vejamos aí um exemplo muito claro. Quantas vezes tem rebelião nos presídios aqui no nosso país e quantas pessoas acabam morrendo por causa da rebelião? Porque não é da glória de Deus. Isso não é certo, tá? Então não age na rebelião, porque isso é muito perigoso para a sua vida espiritual e também a sua vida material. Você acaba até mesmo com um risco de vida. O ponto 3, o tópico 2, vai falar a vitória final sobre Satanás. Que começou ali, né, a vitória final, né, teve início na morte, né, e ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo na cruz, né? Quando Jesus Cristo ele ressuscitou, ali começou, né, a vitória final sobre Satanás, tá bom? Agora no tópico de número 3, vamos falar sobre o maioral dos demônios, a escala, né, o chefe, o líder, né, a serpente, né, ou seja, o dragão, né, é usado na Septuaginta para traduzir algumas palavras hebraicas, né, como está aqui, como Tamim e Leviatã, cujo sentido é diversificado como monstro, animais no deserto, serpentes, né. No Novo Testamento só aparece em Apocalipse. E aqui é chamado de o grande dragão, né? A antiga serpente, o diabo e Satanás, que apenas que engana todo mundo. O ponto de número 2 fala Satanás, né? Não é possível descrever todos os nomes do inimigo de Deus, né? É verdade. O seu povo, o nome mais conhecido vem do hebraico Satã.
Satanás adversário. É no prólogo do livro de Jó que Satanás aparece pela primeira vez como ser espiritual que acusa o justo diante de Deus. Meu, foi lá que Satanás apareceu ali, né? Ali, quando os anjos do Senhor vieram adorar a Deus, ele se fritou no meio. Mas Satanás, ele não foi expulso do céu, vamos dizer assim, ele foi expulso do céu. Os anjos do Senhor iam, né, até diante de Deus. E Satanás, ele entrou no meio e fez essa acusação. Não que Satanás entrou no céu. Ou seja, uma coisa que eu falei bem claro aqui, que Satanás ainda não foi lançado no fogo do inferno, tá? Porque está lá em Jó, Deus pergunta assim para Satanás, de onde vem Satanás? Ele fala, de rodear a terra e passear por ela. Então, Satanás, ele está na região celestial aqui, ou seja, acima de nós, né? Tentando impedir da nossa adoração, do nosso louvor chegar até Deus. Outro exemplo claro que a Bíblia nos fala é que quando Daniel orou, né, Deus rapidamente mandou a resposta para Daniel, mas o diabo ficou barrando, né, a resposta de Deus para Daniel. Ficou 21 dias na qual desceu Miguel e acabou ali com aquela bagunça, com aquela peleja, e Gabriel trouxe a resposta para Daniel, tá? E o ponto número 3 fala o diabo, né? Fala assim, o termo grego diabolos, caluniador, é usado em frequência na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica Satã, ou adversário, tá? É aquele que acusa, tá bom? Né? E a especialidade dele é enganar e acusar. O diabo ele engana, ele acusa muitos, tá? Fica acusando, enganando. Os que muitos hoje falam, acham que a vida no mundo do crime é bom, no mundo das drogas é bom, né? Mas isso aí é tudo engano de Satanás, tá? No tópico de número 4, vamos falar, né, vamos estudar domingo, né, para vocês, o poder de Jesus sobre os demônios. O ponto de número 1 fala o contexto bíblico, né? Fala que a relatividade, pouco registro sobre os demônios no Antigo Testamento, né? A Septuaginta traduz 4 termos hebraicos por daimonion, né? Demônios e um por daimon, né? É muita coisa que hebraica que não dá para falar direito, né? Ou seja, o poder de Jesus sobre os demônios fala sobre acusação do tipo de doença, né? Lance-doença. Eles entram no corpo das pessoas, né? Por isso que quando nós vamos orar para expulsar demônios, né? Nós expulsamos demônios no nome de Jesus. Não é dando gravatada, meiada, né? E também não é com diploma de curso de teologia, né? De tantas coisas que você vai expulsar o demônio. Você expulsa o demônio no poder do nome de Jesus Cristo. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Muitos falam, tá amarrado. Não, meus irmãos, vocês não tem que amarrar o diabo na vida de ninguém. Vocês têm que expulsar no poder que há no nome de Jesus. E também deixar claro, né, que o sangue de Jesus, nossa, o sangue de Jesus tem poder, né? Ou seja, o sangue de Jesus tem poder para nos purificar, meus irmãos. Não mistura as coisas. Para o diabo sair, né, no poder que há no nome de Jesus. Não que o nome de Jesus não tem poder para expulsar demônios, não é isso. Mas o sangue de Jesus é muito puro, muito santo, para nós comparar com o nosso adversário que é podre, que é sujo, que é enganador, tá? O ponto de número 2 fala o triunfo de Cristo, né? A vitória preliminar de Jesus sobre o Satanás começa na tentação do deserto, né? O diabo, né, já está derrotado preliminarmente, ou seja, no começo dessa derrota, né? Jesus disse que o príncipe desse mundo já está julgado, né? Ou seja, não há mais jeito, já está condenado. Mesmo assim, ele continua se opondo à obra de Deus. Satanás causou diversos infortúnios ao apóstolo Paulo, como o espinho na carne, né? Está lá em 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 7. E o impedimento nas jornadas missionárias, né?
nós não devemos ignorar as suas astúcias. Em breve Deus esmagará a serpente debaixo de nossos pés. Certo? Então essa é a lição de número 3 que nós vamos estudar domingo. A conclusão, né, a cereja do bolo, né? Ou seja, é aquela assinatura do artista, né? Ou seja, fala assim, ó, conclusão, os demônios são reais, são espíritos maus e imundos, opostos dos anjos. Jesus é a única garantia de que eles nada podem contra nós. Antes, né, presta atenção, antes Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano, nem dano algum, tá? Está lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. Então foi esse, meus irmãos, hoje o vídeo de hoje, um vídeo muito grande, 15 minutos, mas valeu a pena, tá? A natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual, lição de número 3, tá? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, chama os seus colegas para ver esse vídeo e coloque um ângulo para você participar da Escola Bíblica Dominical. Está sendo um trimestre maravilhoso, tá? Não se esqueçam, meus irmãos, os dias dos vídeos do nosso canal, segunda, quarta e sábado, tá bom? Esses são os dias aí que nós separamos para estar falando um pouco mais da Palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo e você que não é inscrito, se inscreve e vamos juntos fazer a obra do Senhor até que Ele venha. Deus abençoe, até a próxima, se Deus nos permitir. Amém? Abraço e até mais.